Boa tarde, queridos alunos. Esse é o primeiro vídeo que eu estou conseguindo fazer para a turma de vocês, especificamente para a turma CAN 122 de 2022, né? Uma aula remota. E eu espero que seja bom para vocês ter uma aula feita especificamente por mim, né? Eu vi muitos alunos pedindo por isso, então eu estou me esforçando para a gente conseguir chegar lá, tá? Eu cheguei a comprar também um quadro para tentar fazer uma aula mais tradicional, assim como aquela que a gente costuma fazer na sala de aula. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, nos próximos dias, vou ver se eu consigo gravar nesse outro recurso que eu consegui adquirir, tá bom, gente? Então, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre as bases de arrênios, né? Eu já postei alguns vídeos para vocês sobre ácidos de arrênios, sobre condutividade elétrica, de eletrólitos em solução. Eu vou voltar nesses assuntos, tá? Nas aulas síncronas que eu já comecei a divulgar para vocês. Então, essa primeira quarta-feira a gente deve ter aula síncrona, tá? Mas, então, vamos aguardar. Eu espero a gente poder ter um maior contato daqui para frente, tá bom? Vamos começar logo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Primeiro vou começar com a definição de bases de arrênios, ou base de arrênios, né? Essa definição de arrênios, na verdade, ela recebe esse nome porque foi feita pelo químico, né? Chamado arrênios, e ela é exclusivamente em solução aquosa, tá? Ela leva em consideração a presença de íons que existem já naturalmente na água, tá bom? E pensando nisso, no caso das bases de arrênios, elas são definidas como compostos. Deixa eu só pegar um lapisinho aqui para a gente poder escrever. Então, são compostos que por dissociação iônica, eu já vou mostrar a questão da dissociação, né, que vocês já devem ter que vocês já viram antes, liberam um íon negativo, tá? Esse íon negativo é o íon hidróxido, ou OH-. Ele recebe o nome também de oxidrila ou hidroxila, mas, por exemplo, esse termo oxidrila eu nunca usei e nunca vi ninguém usar, embora é possível que seja usado, mas muito difícil alguém usar esse termo, tá? É mais comum a gente chamar de ânion hidróxido ou íon hidróxido, ou chamar simplesmente de hidroxila, tá? São os nomes mais comuns que são dados para esse ânion, tá bom? A equação de dissociação é essa daqui, né? Na aula de eletrólitos, né? De condutividade elétrica, vocês ouviram, né? Que os compostos como hidróxidos e sais, eles sofrem dissociação iônica, ou seja, a água ela vai funcionar como um separador de íons, tá? Então, quando você dissolve hidróxido de sódio, por exemplo, que é o NaOH, que é o hidróxido, a base mais conhecida, né? Em água, a gente vai gerar o íon sódio+, e o íon OH-, tá? Claro que isso aqui que a quantidade de íons depende da quantidade de sólido que você está dissolvendo em água, né? Aqui eu tenho o segundo exemplo, que é o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio ele é formado pelo íon cálcio mais 2 e pelo ânion hidroxila. Agora, dá só uma olhadinha aqui. Como o íon cálcio mais 2 ele pertence ao grupo, à família na tabela periódica dos metais alcalinos terrosos, ele segue, né, o número de oxidação dessa família e vai ter número de oxidação ou carga 2+, tá? Então, por causa disso, para poder manter a neutralidade do composto hidróxido de cálcio, para cada íon cálcio mais 2 são necessários 2 ânions hidroxila, tá? Isso aí vale o tempo todo, inclusive é dessa forma que a gente formula os hidróxidos, tá? Aqui a gente tem o hidróxido de alumínio. Agora eu peço desculpas porque o 3 saiu como expoente não índice, né? Ele deveria estar aqui embaixo.
O alumínio, como vocês já viram lá no início, nas regras de número de oxidação, ele tem NOx mais 3. Ele é um dos 3 cátions, né, que tem NOx fixo. Então, é o alumínio mais 3, a prata mais e o zinco mais 2, né? Então, é só para a gente relembrar. Como ele é mais 3, para poder manter a neutralidade, é necessário, então, 3 hidroxilas, tá? Na dissociação iônica, todas essas hidroxilas podem sofrer dissociação, tá bom? Então, lembrando disso, tá? Então, se a carga é mais 3, 3 hidroxilas. Se a carga é mais 2, 2 hidroxilas. Se a carga é mais, uma hidroxila só basta para manter a neutralidade daquele hidróxido, tá bom? Então, continuando, a gente costuma classificar as bases segundo alguns critérios, tá? Assim como os ácidos também têm alguns tipos de classificação até parecidos, tá bom? Primeiro, de acordo com o número de hidroxilas. Então, isso é muito fácil. Se ele tiver uma hidroxila só, ela vai ser uma monobase, tá? Se ela tiver duas hidroxilas, vai ser uma dibase. Se tiver 3 hidroxilas, vai ser uma tribase. E se tiver 4 hidroxilas, vai ser uma tetrabase, tá? Então, mole, mole, fácil, fácil, essa classificação. E a gente costuma usar às vezes, né? A base, o hidróxido de magnésio é uma dibase. Isso significa que ele tem 2 hidroxilas na fórmula química dele, tá? E assim por diante. Além disso, a gente pode classificar de acordo com o grau de ionização. Eu já defini para vocês antes o que é o grau de ionização, né? Que a gente pode definir pela letra alfa, que significa que é o número de íons que são dissociados sobre o número total de íons que a gente tem na solução, tá? No caso das bases, a gente pode classificar as bases em bases fortes e bases fracas, tá? Olha, é muito fácil também, porque ó, as bases fortes são as bases de metais alcalinos e de metais alcalinos terrosos. Todas as outras bases são bases fracas, tá? Incluindo essa base aqui, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, é uma base que a gente vai ver muito, tá? Então, ela é muito usada, inclusive, em laboratório também. Ela é formada a partir de uma solução de água gasosa desse cara aqui, ó, do gás amoníaco, que é o NH3. Então, a gente fabrica dessa forma. A gente tem o gás NH3, ele é borbulhado em água, então a gente consegue fazer uma solução de hidróxido de amônio, tá? O hidróxido de amônio é a única base que não é metálica, tá? Então, vocês já viram aqui, ó, hidróxido de sódio, potássio, grupo dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, hidróxido de alumínio, e tem outros tipos de base aqui também, por exemplo, aqui em cima eu tenho uma tetrabase, que seria o hidróxido de estanho 4, aqui a gente tem o hidróxido de chumbo 4, tá? Então, essas bases são todas metálicas. O hidróxido de amônio não, tá? Dentre todas as bases de arrênios que a gente vai estudar, ela é a única que não é metálica, tá? Ok? Beleza? Então, a gente vai lembrar dela mais pra frente aí, tá bom? Além disso, a gente pode classificar as bases também de acordo com a solubilidade em água. O que acontece, gente? A maioria das bases ela é insolúvel em água. Então, isso significa o seguinte, que ela não vai formar solução, ela vai ficar, na verdade, um sólido no fundo do recipiente quando ela é formada, por exemplo, numa reação química, tá? Ó, as exceções, na verdade, são as bases de metais alcalinos, tá? Que são solúveis, todas elas. Ó, hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídio, todas elas são solúveis, tá? E o hidróxido de amônio, que é a base não metálica que a gente está estudando, né?
E a gente tem somente hidróxidos de metais alcalinos que são pouco solúveis, tá? Incluindo o hidróxido de magnésio e hidróxido de cálcio. O de bário é mais solúvel do que o dos outros dois, tá? Ele é mais solúvel do que o hidróxido de cálcio, do que o hidróxido de magnésio. O de magnésio tem uma solubilidade muito baixa, tá? O de estrôncio também é um pouco mais solúvel, mas elas são menos solúveis do que as dos metais alcalinos, tá? As outras bases todas são insolúveis, galera, todas elas. Então, hidróxido de ferro, hidróxido de estrôncio não, desculpa. Hidróxido de estanho, hidróxido de níquel, tudo isso é insolúvel, tá? Então, a gente precisa só memorizar isso aí, tá bom? Então, as bases de metais alcalinos são solúveis e o hidróxido de amônio também. As de metais alcalinos terrosos são pouco solúveis e todas as outras são insolúveis, ok? Então, seguindo. Aí a gente vai ver um pouquinho de nomenclatura. Já estou falando aqui com vocês, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Então, como é que a gente faz para dar nomenclatura dessas bases de arrênios, tá? A gente tem, na verdade, vou chamar de categoria, né? Duas categorias de base e a gente vai que a nomenclatura é um pouquinho diferente, tá bom? A primeira é quando a base ela forma uma base só, quando o metal, desculpe, ele forma uma única base, que é o caso dos metais alcalinos, é o caso dos metais alcalinos terrosos, é o caso da amônia, do íon amônio, que é esse cara aqui, tá? E é o caso daqueles 3 cátions que a gente estudou lá nos metais que tem NOx fixo, tá? Que é o alumínio mais 3, a prata mais e o zinco mais 2, tá? Dentre os que a gente está estudando, tá bom? Então, lembrando, essa nomenclatura vale para os metais alcalinos terrosos, para o alumínio mais 3, para a prata mais e para o zinco mais 2, e o íon amônio, que é o NH4+, que dá origem ao hidróxido de amônio. Para esse grupo de bases, né, para esse grupo de elementos, a nomenclatura é muito simples. Você vai dizer que é hidróxido de e vai acrescentar o nome do elemento químico, tá? Muito fácil. Então, olha só, Na ou H, o elemento sódio, né? A base vai ser o hidróxido de sódio, tá bom? Então, aqui a gente tem o íon amônio, vai ser o hidróxido de amônio, tá? Esse íon amônio vocês não vão esquecer mais, tá? Que eu vou falar dele o tempo todo. Aqui eu tenho alumínio, é o hidróxido de alumínio. Se a gente pegar, por exemplo, a prata aqui, que também está dentro desse grupo, vai ser hidróxido de prata, tá? Não tem nenhuma variação, é só isso, ok? Não tem nenhum problema. Agora, existem alguns elementos, alguns metais, que eles apresentam mais de um número de oxidação, que é o que acontece, por exemplo, com os ácidos, né? Com os ácidos a gente tem uma diferençazinha na hora de dar a nomenclatura, né? Então aqui a gente também vai ter que diferenciar quando o metal ele tem NOxes diferentes. Então, a gente tem duas maneiras de dar essa nomenclatura. Primeiro, a gente vai continuar usando a nomenclatura anterior, ou seja, hidróxido de mais o nome do elemento, só que a gente tem que acrescentar, ou a gente acrescenta o sufixo ico para o metal que tem o maior número de oxidação, né? E acrescenta o sufixo oso quando o metal tem o menor número de oxidação, ou a gente acrescenta direto o número de oxidação daquele elemento, tá? Eu vou dar o exemplo já. Então, seria o hidróxido, mais o nome do elemento, e você acrescenta o número de oxidação, só que olha só, em algarismos romanos, tá? Então, não pode se colocar em algarismo comum, algarismo arábico, que é o que a gente usa, tá? Então, tem que ser algarismo romano. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, gente. Peraí, deixa eu pegar uma caneta mais fininha aqui, para ver se eu consigo escrever. Então, aqui, ó, vamos lá. Algarismo. A minha letra é horrível escrever com mouse, gente. Romano. Então, a gente vai usar o algarismo romano.
para esse tipo de nomenclatura, tá? Tá bom? Então, vamos lá os exemplos. Ó, o ferro, ele pode ter dois números de oxidação diferentes. Ou ele vai ser o ferro 3, que é o maior NOx dele, ou ele vai ser o ferro 2, tá? Ou a gente vai falar hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Olha aqui, ó. O número de oxidação maior a gente pode usar o sufixo ico no lugar do número de oxidação em romanos, tá? É muito comum a gente usar o hidróxido férrico. É mais comum, inclusive, falar hidróxido férrico do que hidróxido de ferro 3. Tá? Vocês vão ver que a maioria dos professores vai usar hidróxido férrico. Tá? Mas também é um hidróxido super comum. Tá? No laboratório a gente estuda muito, costuma trabalhar muito com íon férrico ou íon ferroso, tá bom? E o ferro, ele pode ser ferro 2 também, tá? Então, ou você usa a nomenclatura hidróxido de ferro 2, ou você usa a nomenclatura hidróxido ferroso. Então, aqui, o oso, para o número de oxidação, número de oxidação mais baixo, tá? Que foi o que a gente usou lá nos ácidos, também era a mesma coisa. Você usava o ico para o NOx maior e o oso para o NOx menor. Lembra disso, né? E aqui eu tenho um exemplo do níquel. O níquel ele também pode ser níquel 3 ou ele pode ser o níquel 2, tá? Em solução aquosa. Inclusive, uma coisa muito interessante, esses elementos aqui são elementos de transição, né? O ferro e o níquel. Eles ficam bem lá no bloco D da tabela periódica. Esses íons, eles costumam ser todos coloridos. É bem legal, bem bonito. Por exemplo, o ferro 3, ele é amarelo, né? De amarelo até marrom, depende do pH da solução. O ferro 2, ele é um verde bem clarinho. O níquel 2, por exemplo, ele é verde. Ele tem essa tonalidade verde, então é muito bonito. Por exemplo, o cobalto costuma ser rosa, o vanádio é amarelo, então tem muitas. Esses íons costumam apresentar muitas cores. E no laboratório a gente costuma fazer reações, né, de precipitação desses íons. É uma pena que a gente não tenha no laboratório, né? Mas é uma coisa muito legal. Depois eu mando para vocês, achando na internet, eu mando vídeos do YouTube que tem essas reações para vocês verem, tá? Vocês vão ver que é muito legal, tá bom? Então, no caso de níquel, vai ser hidróxido de níquel 3 ou hidróxido niquélico, por causa do I, né? A gente botou um acentinho aqui para ficar mais fácil, para ficar uma pronúncia, né, em português mais palatável, vamos dizer assim, porque já é melhor niquélico do que niquelico, né? E o outro, hidróxido de níquel 2, ou hidróxido niqueloso. Niqueloso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, eu coloquei aqui uma tabela de cátions inorgânicos, tá? Eu fiz uma primeira tabela com íons com uma valência só. E depois eu tenho uma tabela, depois desse slide aqui, eu tenho uma outra tabela com os íons que têm duas valências. Eu estou colocando o nome desses íons, isso para ajudar na hora de formular e dar nomenclatura de bases, e vai ser importante também para dar a nomenclatura dos sais, porque a nomenclatura dos sais, ela é dada com uma composição da nomenclatura do ácido e da base que dá origem ao sal, tá bom? Mas isso é o outro vídeo sobre os sais que eu vou fazer também para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui de acordo com a valência. Eu acho que eu já citei isso aqui também para vocês, né? Então, eu tenho os íons monovalentes, ou seja, que tem carga mais 1, tá? E tenho os íons bivalentes, que tem carga mais 2. Os íons trivalentes, que tem carga mais 3. Olha, nesse caso aqui, com os íons que tem uma valência, a gente não vai ver nenhum que seja tetravalente, tá? O máximo que a gente vai ver são íons trivalentes. E eu coloquei o nome dos elementos aqui do lado, tá? Então, olha só. O íon H+, é o íon hidrônio, lembra disso, né? H+ ou H3 ou mais, porque normalmente ele está em solução, e em solução ele fica ligado a uma molécula de água, tá bom? E hidratado ainda por cima, tá bom? Então, os monovalentes a gente tem o íon hidrônio,
E aqui eu tenho os metais alcalinos, né? Sódio, potássio, rubídio, césio. Eu esqueci de botar o lítio aqui, tá, gente? O lítio também entra aqui. Me desculpem, tá? Anotem o lítio também, tá bom? E a prata, tá bom? Que eu já tenho mostrado para vocês. A gente tem os bivalentes, tá? Ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. São os metais alcalinos terrosos. Além disso, a gente tem o zinco, que eu já comentei, e eu coloquei aqui o cádmio também, que também é um metal alcalino. Desculpa, alcalino não, né? Também é um metal de transição. Só que o cádmio, a gente não costuma usar ele no laboratório lá no Instituto Federal, porque é um íon muito tóxico. Então, assim, pode causar realmente intoxicação e não é um íon muito comum também, né? Então, não é um íon que a gente não costuma trabalhar no laboratório, a não ser que alguém tenha um trabalho muito específico em relação a ele, tá bom? Mas eu coloquei aqui só de que caso apareça, você sabe que ele vai formar também o hidróxido de cádmio, tá? E o hidróxido de cádmio, ele vai ter 2 hidroxilas porque ele tem carga mais 2, tá bom? E os trivalentes, a gente tem o boro, que é da mesma família do alumínio, tá bom? O alumínio e o bismuto e o cromo. Na verdade, o cromo mais 3 nem deveria estar aqui, né? Porque o cromo mais 3, eu vou até riscar, gente. Eu coloquei na tabela errada. Porque o cromo mais 3, o cromo é um elemento que forma ele tem dois íons possíveis também, tá? Que é o cromo 2 e o cromo 3. Então ele tinha que estar na outra tabela. Eu coloquei aqui, eu peço desculpas a vocês, tá? Então tem o boro mais 3, o alumínio mais 3 e o bismuto mais 3. Desses aqui, o boro e o bismuto, a gente não vai trabalhar com eles, tá? A gente vai trabalhar só com o alumínio mesmo, tá bom? Então vamos para outra tabela. E eu coloquei o nome dos íons aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Vocês vão ver que o meu vídeo, né? A minha imagem está aparecendo e está em cima da tabela, mas eu não tinha muito jeito. Então, vou mandar para vocês os slides em PDF para vocês consultarem, tá? E aí eu vou pedir só para vocês fazerem as correções daquela parte que eu pedi para fazer no anterior, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem dos monovalentes até os tetravalentes também, tá bom? Então, ó, no monovalente a gente tem o cobre 1 ou íon cuproso, que é do cobre, tá? O cobre 2 avivalente é o íon cobre 2 ou cúprico, tá? Então, esses aqui são os íons do cobre. Tá vendo que eu coloquei em azul aqui o cobre 2? E aqui o outro tá em pretinho mesmo? Quando tiver em azul, significa que é a valência mais comum daquele íon, daquele elemento, tá? Então, é muito mais comum o cobre 2 do que o cobre 1, tá? O cobre 1 é menos estável, tá bom? A gente tem aqui o mercúrio 1 ou mercuroso, que é um íon. Ele é monovalente, mas ele costuma aparecer sempre na forma dimerizada, por isso que tem carga mais 2 aqui, tá? Mas ele é mais 1, mercúrio mais 1. E o mercúrio mais 2, tá? O mercúrio 1 é chamado de mercuroso e o mercúrio 2 é chamado de mercúrico, tá? Além disso, a gente tem o ouro. A gente não costuma trabalhar com ouro porque o ouro é um elemento muito caro, né? Mas existem os íons ouro 1 ou auroso e existe o íon ouro 3 ou áurico. O íon ouro 3 ele é mais comum do que o íon auroso, tá? Mas a gente não costuma trabalhar no laboratório. Dificilmente vocês vão ver esses íons lá. O ferro 2 e o ferro 3 são extremamente comuns no laboratório, tá? Então, o ferro 2 ou íon ferroso e o ferro 3 ou íon férrico, tá? A gente tem o cobalto. Eu tenho o cobalto 2, que é o mais comum, cobalto 2 ou cobaltoso, que é o íon. Olha, agora eu estou um pouco na dúvida da cor, eu acho que ele é rosa e o cobalto 3 é verde. Não, eu estou confundindo com o cromo, tá? Eu tenho cobalto 3. Depois eu vou escrever direitinho, eu vou lembrar das cores direitinho, eu passo para vocês, tá? Eu tenho o níquel 2, que é o mais comum, que é o níquel 2 ou niquélico,
E o níquel 3 ou... Ai, gente, tá errado isso aqui. Não é niquélico, é niqueloso aqui, tá? Tá cheio de erro meu vídeo, né? Então, aqui é niqueloso. O níquel 2 é o niqueloso e o níquel 3 é o niquélico, tá? Mas o níquel a gente não costuma usar muito o niquélico ou niqueloso, não. A gente costuma usar mesmo o número de oxidação dele. Eu acho que é mais comum no laboratório. Eu tenho também o estanho, que vai gerar o íon estanoso, o estanho 2, e o íon estânico, ou estanho 4, que é o SN mais 2 e o SN mais 4, tá? Eu tenho chumbo 2, que é comum, a gente também costuma trabalhar com ele. Chumbo 2 ou plumboso. No caso do chumbo, a gente não costuma usar, a gente costuma usar a palavra em latim, que é plumbum e não chumbo em português. Então, a gente não fala íon chumboso, é o íon plumboso, tá? Ou então o chumbo 4, que vai ser o chumbo 4 ou íon plúmbico, tá? Eu tenho manganês também, que é um íon bem legal, ele é meio rosinha, claro, tá? Eu digo em termos de cor, tá? É o manganês 2 ou manganoso, e eu tenho o manganês 4 ou mangânico, tá? E eu tenho a platina, que é a platina 2 ou íon platinoso, e a platina 4, que é platínico, tá? E esses íons aqui, o arsênio 3 e o antimônio 3, são íons, na verdade, não... eles estão lá nos grupos dos não metálicos, né? O arsênio é do grupo do nitrogênio, o antimônio, eu acho que é do mesmo grupo também, do nitrogênio. E, eventualmente, eles podem formar hidróxidos também, tá? Mas a gente também não costuma trabalhar com esses elementos não, porque eles são tóxicos também. Arsênio pode matar uma pessoa, né? Então, é muito difícil trabalhar com arsênio no laboratório, tá? Agora, por exemplo, os íons platina, né? Platina 2 e platina 4, a gente também não costuma trabalhar. É o mesmo caso do ouro, são íons muito caros e são usados em pesquisas muito específicas, então a gente também não costuma trabalhar. Agora, por exemplo, o manganês, o chumbo, o níquel, o cobalto, o ferro, cromo, que apareceu lá no outro, né? Que nem apareceu aqui. Depois eu vou mandar um material mais organizado para vocês. Pode ser cromo 2 ou cromo 3. O cromo, ele tem uma coloração meio esverdeada, tá? Então, pessoal, eu estou mandando então essa tabelinha para vocês. Vocês notem que para formar o nome do hidróxido correspondente é você só colocar, ver o nome do elemento e dizer, né? Por exemplo, AU3+, vai ser o hidróxido de ouro 3 ou hidróxido áurico. E a fórmula química vai ser AU, entre parênteses, OH3. Então, é muito fácil formular um hidróxido usando essa tabela anterior, tá? Então, eu vou deixar essa tabelinha com vocês, depois eu vou mandar a tabela em papel, em papel não, né? Em arquivo PDF, que fica mais fácil de vocês consultarem, tá bom? E tem um exercício também que eu tô colocando hoje junto com os vídeos, tá? Para vocês começarem a fazer, tá bom? E na aula síncrona a gente vai então tirar as dúvidas e eu vou fazer alguns comentários sobre a matéria que a gente já viu anteriormente, além de coisas sobre a própria disciplina, tá bom, gente? Então, beijão para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.